Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento. Se você chegou até aqui, saiba, não foi acaso. Nenhum clique é aleatório quando o céu está em movimento. Há uma razão profunda para que você esteja ouvindo estas palavras agora. Deus te conduziu até este exato instante, porque algo precisa ser libertado. Algo que talvez você nem saiba nomear, uma angústia silenciosa, um peso constante no peito, uma sequência de dificuldades que parecem não ter explicação. O Senhor te trouxe porque decidiu romper aquilo que há muito tempo tenta te prender. Padre Pio dizia que Deus não chama ninguém em vão. Quando Ele atrai uma alma, é porque pretende curar ela. E é exatamente isso que Ele está fazendo agora, chamando você para um encontro, não de coincidências, mas de destino. Não importa onde você esteja, em São Paulo, no Rio, em Recife ou em uma pequena cidade do interior, a presença de Deus alcança o coração onde há fé. E a fé é o que começa a abrir as portas que estavam trancadas há anos. Nos últimos tempos, talvez você tenha sentido como se a vida caminhasse em círculos. Você se esforça, trabalha, ora, mas parece que algo invisível bloqueia o caminho. As coisas começam bem, mas logo desmoronam. As relações se desgastam, a saúde oscila e o dinheiro escorre pelas mãos. Nada disso é apenas coincidência. Muitas vezes são heranças espirituais, maldições, palavras negativas, pactos antigos que permanecem ativas até que alguém, em nome de Jesus, as quebre. Padre Pio alertava: nem todo sofrimento vem de Deus. Há dores que são plantações do inimigo. E para essas dores, existe uma chave de libertação: a oração feita com fé sincera, a oração que não depende de tempo, mas de entrega. Por isso, este vídeo não é uma simples mensagem de conforto. É um convite para um movimento espiritual profundo que começa agora, dentro da sua própria casa. Você vai compreender que o mal não tem poder sobre aquele que crê, e que, por mais antigas que sejam as correntes, o sangue de Cristo é sempre mais forte. Talvez você pense: mas eu já orei tantas vezes e nada mudou. 27. Padre Pio costumava responder: quando você ora e nada muda, é porque Deus está mudando você para que o milagre aconteça. E é exatamente isso que está prestes a acontecer. Deus quer preparar o seu coração para um minuto de fé capaz de quebrar maldições de gerações inteiras. Mas antes da oração, é preciso entender o propósito. A libertação verdadeira não é apenas se livrar do peso, é aprender a não voltar a carregá-lo. Por isso, cada palavra que você ouvir aqui foi guiada para te fortalecer, não apenas para um momento, mas para uma nova vida. Padre Pio dizia que a fé é o escudo invisível do cristão e que nenhum mal pode resistir a uma alma que ora com sinceridade. Enquanto você escuta, imagine o Espírito Santo se movendo na sua casa, visitando cada canto, tocando cada lembrança, iluminando cada sombra. Tudo o que estava escondido começa a vir à luz, tudo o que estava preso começa a se soltar. Esta é a preparação. É o primeiro passo para o milagre que está a caminho. Você não precisa entender tudo agora, apenas crer, porque no reino espiritual, a fé abre portas que o raciocínio humano jamais conseguiria destrancar. Padre Pio dizia: 1 minuto de fé vale mais do que 1000 horas de desespero. E talvez este minuto, o minuto que está prestes a começar, seja o mais importante da sua vida. Então permaneça. Não saia deste vídeo. O céu já começou a agir. A libertação não virá amanhã, ela começa agora. Antes de quebrar uma maldição, é preciso entender como ela se forma. Nenhum mal nasce do nada. Toda corrente espiritual tem uma origem, uma palavra dita, uma ação cometida, uma escolha que abriu uma brecha. Como está escrito em Provérbios 26:2, assim como o pássaro que voa sem destino, a maldição sem causa não se cumpre. Isso significa que o mal só encontra espaço quando alguém, consciente ou não, permite sua entrada. Padre Pio dizia que as maldições são como sementes lançadas na alma. Se não forem arrancadas a tempo, criam raízes invisíveis. Essas raízes podem atravessar gerações, repetindo padrões de sofrimento, bloqueios e perdas. Existem famílias que, por décadas, enfrentam as mesmas dificuldades, doenças que se repetem, falências que se sucedem, separações que parecem inevitáveis.
E quando alguém tenta mudar essa história, parece que uma força contrária se levanta. Não é superstição, é realidade espiritual. O inimigo trabalha com legalidade, ele só age onde há brecha. E essas brechas são abertas, muitas vezes, por palavras proferidas em momentos de raiva, desespero ou medo. Palavras têm poder. Quando alguém diz, eu nunca serei feliz, na minha família ninguém prospera, meu destino é sofrer, essas frases se tornam sentenças espirituais. Padre Pio alertava, a língua pode libertar ou aprisionar. Escolha sempre falar com fé, mesmo quando o coração sangra. I didn't. Mas há também maldições herdadas, pactos feitos por antepassados, promessas antigas, votos contrários à vontade de Deus. Nem sempre por maldade, mas por ignorância espiritual. Muitos, em tempos de desespero, prometeram suas gerações em troca de proteção, dinheiro ou poder. E essas promessas ecoam até hoje, como correntes invisíveis, segurando famílias inteiras em ciclos de derrota. Um exemplo que Padre Pio costumava citar em suas reflexões espirituais era o de famílias que sofrem com repetições misteriosas. Um avô morre jovem, o pai adoece cedo, o neto repete a mesma tragédia. Nada parece explicar até que alguém decide orar e descobre que houve uma consagração feita no passado. Ele dizia que o diabo trabalha na escuridão. Quando a luz da oração chega, ele perde o direito de permanecer. Mas nem todas as maldições vêm do sangue. Algumas entram em nossas casas por meio de objetos. Coisas que parecem inofensivas, mas foram consagradas em rituais ou carregam intenções espirituais contrárias à fé. Muitas famílias convivem com perturbações, ruídos à noite, brigas sem motivo, sensação de opressão sem imaginar que estão abrigando dentro de casa algo que não vem de Deus. Padre Pio dizia que os objetos carregam a energia de quem os tocou, por isso, unja, ore e purifique tudo o que entra na sua casa. Chestervan, The Severbided. Certa vez, em oração, ele contou sobre uma mulher simples que sofria com depressão profunda e insônia. Médicos nada encontravam. Durante a confissão, Padre Pio teve uma visão. Na cabeceira da cama dela havia uma pequena estátua antiga, trazida de viagem por um parente distante. Aquela peça, consagrada em um ritual pagão, era a causa espiritual da opressão. Quando foi removida e o lar ungido, a mulher voltou a dormir em paz. Não foi o objeto em si que trouxe o mal, mas o espírito que se aproveitou da ignorância. Da mesma forma, palavras amaldiçoadoras ditas sobre você, por inveja, por ódio, por julgamento, podem tentar se estabelecer. Mas lembre-se, elas só permanecem se forem aceitas. Padre Pio ensinava, nenhuma maldição pode tocar aquele que responde com oração. O mal se alimenta do medo, e o medo é o oposto da fé. Quando você ora, o inimigo perde a voz. Quando você perdoa, ele perde o território. Quando você declara o nome de Jesus, ele perde o poder. Há também as maldições emocionais, aquelas que não vêm de fora, mas nascem dentro de nós. Ressentimentos guardados, culpas antigas, raiva reprimida. Esses sentimentos pesam o espírito e abrem portas espirituais. Porque o coração ferido é terreno fértil para o inimigo agir. Padre Pio dizia que o perdão é a tesoura que corta as amarras do passado. Muitas pessoas não prosperam porque continuam presas à mágoa, e onde há rancor, não há espaço para a bênção florescer. Outro tipo comum é a maldição geracional silenciosa, aquela que se transmite como um padrão: divórcios, vícios, enfermidades, pobreza. Quando uma geração não rompe espiritualmente com esse ciclo, ele se perpetua. Mas basta uma pessoa, uma só, decidir orar com fé verdadeira para quebrar séculos de aprisionamento. Deus não precisa de muitos, precisa de um coração disposto. E se você está ouvindo isto, talvez seja exatamente você o escolhido para mudar a história da sua linhagem. Padre Pio dizia que o mal é insistente, mas a fé é invencível. Nenhuma maldição, por mais antiga que seja, resiste ao poder do nome de Jesus. Quando você se coloca em oração, o inferno inteiro se abala. Correntes invisíveis começam a se partir, muralhas espirituais caem, e o que estava preso por gerações começa a se mover. Por isso, antes da oração, é essencial reconhecer
e fechar todas as portas abertas. Examine seu coração. Há algo que você ainda não perdoou? Há algum hábito que alimenta o que Deus quer quebrar? Há algum objeto, palavra ou pessoa que te liga ao passado de dor? A libertação começa com consciência. Padre Pio ensinava que a fé sem arrependimento é como vela sem chama. Existe, mas não ilumina. Não tema se sentir inquieto enquanto escuta. Quando a luz chega, a escuridão se agita. Mas lembre-se, a presença de Deus não vem para assustar, vem para libertar. A inquietação é o sinal de que algo está sendo arrancado das profundezas. E quando a alma é purificada, o peso começa a sair. Você vai sentir o corpo leve, a mente mais calma, o coração mais firme. Isso é o Espírito Santo, preparando o terreno para o milagre. Padre Pio dizia: Deus nunca revela uma ferida sem já trazer o remédio. E o remédio começa com o reconhecimento. Tudo o que o inimigo usou contra você, palavras, medo, culpa, lembranças, será usado agora por Deus como instrumento de libertação. A dor que antes te paralisava se tornará testemunho. A maldição que te prendia se transformará em vitória. Por isso, respire fundo. Não tenha pressa. O que Deus está fazendo em minutos, o mundo não poderia fazer em anos. Você não está apenas ouvindo uma mensagem, está participando de um mover espiritual real. A tua casa está sendo visitada, tua linhagem está sendo redimida, tua alma está sendo limpa. E quando o coração estiver pronto, virá o momento da oração, 1 minuto de poder que encerrará séculos de aprisionamento. Padre Pio dizia que a oração feita com fé é a assinatura de Deus sobre a história humana. E o nome dele será assinado hoje sobre a sua. Há muitos anos, Padre Pio observava que as maiores transformações espirituais acontecem quando as pessoas decidem orar com fé total, mesmo que por um instante. Ele dizia que 1 minuto de oração sincera pode valer mais do que horas de palavras vazias. E é exatamente isso que você está prestes a experimentar. O poder de um momento consagrado a Deus, capaz de quebrar correntes que se arrastam por gerações. Talvez pareça impossível imaginar que apenas 1 minuto possa mudar uma vida inteira, mas as histórias de fé mostram o contrário. Há famílias inteiras transformadas, lares restaurados e doenças curadas depois de uma única oração feita com o coração aberto. O segredo não está na duração, mas na entrega. Certa vez em Recife, uma família procurou ajuda espiritual porque tudo parecia dar errado. O pai trabalhava incansavelmente, mas nada prosperava. A mãe sofria de depressão e os filhos viviam constantemente doentes. Durante uma simples oração, o Espírito Santo revelou que um ancestral, em tempos de seca e desespero, havia pronunciado uma maldição sobre seus descendentes. Aquelas palavras lançadas há quase um século ainda ecoavam na família como grilhões invisíveis. Foi necessário apenas 1 minuto de fé verdadeira, uma declaração feita com autoridade em nome de Jesus, para que aquele ciclo fosse quebrado. Em poucas semanas, os sinais começaram a mudar. A saúde melhorou, as finanças se estabilizaram e a paz voltou à casa. Outro caso ocorreu em Porto Alegre. Uma família sofria com acidentes inexplicáveis, perdas materiais e brigas constantes. Durante a oração, percebeu-se que havia um objeto antigo, herdado de gerações passadas, que havia sido consagrado em rituais contrários à fé cristã. Ao removê-lo e dedicar a casa a Deus, a atmosfera mudou. Bastou 1 minuto de oração sincera, e o ambiente que antes carregava medo se encheu de paz. Padre Pio dizia que a fé não precisa de explicação, precisa de ação. E quando a ação é movida pela fé, o impossível acontece. Também houve um empresário em Belo Horizonte que lutava contra uma sequência interminável de fracassos. Todo negócio que iniciava parecia ruir sem motivo. Durante uma oração fervorosa, o Senhor revelou que o avô dele havia feito um pacto por riqueza, oferecendo em troca o futuro da própria descendência. Quando essa revelação veio à luz, aquele homem fez uma única oração de renúncia, declarando o sangue de Jesus sobre sua linhagem. Em poucos meses, sua vida mudou completamente. O negócio prosperou e ele passou a empregar centenas de pessoas, testemunhando o poder libertador de Deus. Essas histórias mostram que a maldição pode ser antiga, mas o poder de Deus é eterno. Nenhum pacto, palavra ou consagração
tem autoridade sobre uma alma que se entrega verdadeiramente ao Senhor, porque no momento em que o nome de Jesus é pronunciado com fé, toda a cadeia espiritual se desfaz. Padre Pio alertava que muitos cristãos se habituaram a orar mecanicamente, repetindo palavras sem compreender o poder que há nelas. Ele dizia: o inimigo não teme quem fala de Deus, mas quem fala com Deus. E é isso que faz a diferença entre uma oração comum e uma oração de libertação. O segredo está em orar com o coração inteiro, acreditando que aquilo que é dito já está sendo cumprido. Há quem pense que o milagre depende da quantidade de palavras, mas Jesus ensinou o contrário. Em Marcos 11:24 está escrito: tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será convosco. A fé verdadeira não é esperar para ver, é crer antes de ver. Padre Pio costumava repetir que a fé é o olhar da alma que enxerga o invisível. Lembre-se da história de uma senhora de Manaus. Por anos ela orava sem resultado, repetindo palavras como um hábito vazio. Um dia, alguém lhe ensinou a concentrar toda a sua atenção e emoção em apenas 1 minuto de oração sincera. Ela se ajoelhou, colocou a mão sobre o coração e pela primeira vez falou com Deus como quem fala com um amigo. Em pouco tempo, portas começaram a se abrir e sua vida mudou completamente. A diferença não estava no tempo, mas na fé que finalmente foi ativada. Padre Pio dizia que a fé é como o fogo. Quando acesa, consome tudo que é impuro e ilumina o que é santo. É essa chama que você precisa reacender hoje. E não é preciso mais do que 1 minuto para isso acontecer. Porque quando o coração se entrega, o tempo perde o sentido. Outro caso impressionante aconteceu em São Luís do Maranhão. Uma mãe orava há anos pelo filho envolvido com drogas e criminalidade. Cada dia parecia uma nova derrota. Ela jejuava, clamava, chorava, nada mudava. Até que aprendeu o princípio da oração de 1 minuto, parar tudo, focar a mente, invocar o nome de Jesus e declarar a libertação com fé absoluta. Em 2 semanas o filho procurou ajuda por vontade própria. Hoje ele é ministro da palavra. E a casa daquela mãe, que antes era símbolo de desespero, tornou-se altar de adoração. Esses testemunhos mostram que a oração não é mágica, é autoridade espiritual. Não são as palavras que quebram as correntes, mas o poder que é invocado através delas. Por isso, Padre Pio sempre dizia: a oração é a chave que Deus coloca nas mãos dos simples para abrir portas que os sábios não conseguem forçar. Quando você ora, está ativando essa chave. E o segredo está em unir 3 elementos: fé, sinceridade e autoridade. Fé para crer que Deus é maior que o problema. Sinceridade para abrir o coração sem máscaras. E autoridade para declarar, em nome de Jesus, que o mal não tem mais lugar. Durante muitos anos, Padre Pio observou que as maiores libertações não aconteciam em longas cerimônias, mas em orações curtas, feitas com lágrimas e entrega. Ele dizia que Deus não mede o tempo da oração, mas a intensidade do amor que há nela. E é isso que o céu espera de você neste momento. Não palavras ensaiadas, mas um clamor vindo da alma. Talvez você tenha chegado até aqui cansado, com o coração abatido, cheio de dúvidas. Mas o mesmo Deus que transformou a vida daquelas famílias está prestes a agir na sua. Nada é tarde demais para quem crê. Nenhuma maldição é forte demais para quem confia. Nenhum inimigo é grande demais diante do sangue de Cristo. Agora, enquanto ouve estas palavras, o Espírito Santo começa a mover o ambiente ao seu redor. Talvez você sinta um arrepio leve, uma paz profunda, ou até uma emoção inexplicável. Isso não é sugestão, é presença. É o céu te confirmando que este é o momento da libertação. Padre Pio dizia que o milagre não acontece quando Deus decide agir, mas quando o homem decide crer. E este é o seu momento de crer. A oração de 1 minuto que você aprenderá logo em seguida não é um ritual, é uma declaração de fé. É a forma de dizer a Deus: eu confio em ti. Entra na minha casa e quebra tudo o que não vem de ti. Por isso, prepare o coração. Feche as portas para a dúvida, para o medo, para o cansaço. Respire fundo. Visualize a luz de Deus entrando pela sua casa, tocando cada cômodo, cada pessoa, cada lembrança. Imagine as correntes espirituais se quebrando, o peso saindo, a atmosfera mudando.
A libertação começa dentro de você e se manifesta ao redor. 1 minuto pode parecer pouco, mas quando é vivido com fé, é o suficiente para o céu inteiro se mover. Padre Pio dizia: a alma que ora com fé não fala sozinha, fala junto com os anjos. E neste instante, os anjos já estão se preparando para agir em teu favor. O tempo do milagre chegou. O que virá a seguir não é apenas uma oração, é o encontro entre a tua fé e o poder de Deus. Agora que você compreendeu a origem das maldições e o poder da fé, chegou o momento mais importante, o da oração que quebra correntes e muda destinos. Não se trata de repetir palavras como um ritual, mas de declarar com o coração inteiro aquilo que o céu quer realizar. Padre Pio dizia que a oração não precisa ser longa, mas precisa ser viva. E quando é viva, o mal não resiste. Por isso, antes de pronunciar qualquer palavra, feche os olhos por um instante, respire profundamente, imagine uma luz suave envolvendo você, como se o próprio Espírito Santo se aproximasse. Sinta a paz que começa a preencher o ambiente. Tudo o que é peso, preocupação ou medo começa a se dissipar. Este é o momento em que o céu e a terra se encontram, e a tua voz se torna o canal por onde Deus age. Agora, coloque a mão sobre o peito e permita que cada palavra saia da alma, não apenas da boca. Diga em pensamento, ou em voz baixa, esta oração de poder: Pai Celestial, Deus de amor e de justiça, eu me coloco diante do teu trono neste momento sagrado. Venho como filho, como filha, coberto pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Declaro que tu és o único Senhor da minha vida, o dono da minha casa, o protetor da minha família. Em nome de Jesus, eu renuncio a toda palavra de maldição lançada sobre mim, sobre meus antepassados e sobre minha descendência. Cancelo agora todo o pacto feito com as trevas, todo laço invisível que ainda me prende ao sofrimento, toda sentença de fracasso, doença, miséria ou dor. Que o fogo do Espírito Santo venha sobre mim e destrua toda raiz que não foi plantada por ti, Senhor. Eu declaro que minha vida pertence a Cristo e que nenhum mal tem autoridade sobre ela. Enquanto você repete essas palavras, algo começa a mudar. O inimigo perde o terreno que ocupava, o passado perde o direito de te dominar. A voz de Deus se sobrepõe às vozes que te condenavam. Padre Pio dizia que, quando um filho de Deus se levanta em oração, o inferno inteiro se cala, e é exatamente isso que está acontecendo agora. Continue orando. Declare com fé: em nome de Jesus Cristo, eu quebro toda maldição hereditária que veio por meio de minha família. Eu declaro que as maldições de miséria, enfermidade e destruição estão quebradas. Eu revogo toda palavra contrária à tua vontade, Senhor. Que o sangue do Cordeiro purifique minha casa, meu corpo e minha mente. Eu cubro cada porta, cada janela, cada cômodo com o poder do sangue de Jesus. Onde havia trevas, que entre a luz. Onde havia confusão, que reine a paz. Onde havia medo, que habite o amor perfeito. Eu declaro que minha casa é território santo, consagrado ao Deus vivo. Talvez neste momento você sinta um calor leve, um arrepio, uma emoção profunda. Isso é o sinal da presença do Espírito Santo agindo em você. Ele está quebrando correntes antigas, destruindo cadeias invisíveis, limpando o espaço espiritual ao seu redor. A libertação está acontecendo agora, silenciosa e poderosa, como uma brisa suave que traz o amanhecer depois da noite mais escura. Padre Pio costumava ensinar que, quando o coração humano se une à vontade de Deus, o impossível se torna rotina. Por isso, continue em comunhão. Veja pela fé as correntes se desfazendo, aquelas que te prendiam à pobreza, ao medo, à enfermidade, à tristeza. Veja as portas que antes estavam fechadas se abrindo diante de ti. Veja o Espírito Santo enchendo a tua casa de luz. Tudo aquilo que o inimigo tentou roubar, a alegria, o descanso, o amor, está sendo restaurado. Agora, declare com convicção: eu recebo a libertação completa que vem de Cristo. Recebo a cura da minha alma, a restauração da minha família, a abundância do céu sobre a minha vida. A partir de hoje, nenhuma força contrária terá poder sobre mim, porque eu pertenço a Jesus. Minha história está sendo reescrita pelo próprio Deus. Enquanto essas palavras ecoam dentro de você,
Imagine o céu se abrindo, os anjos se movem, o mal recua. A tua oração sobe como incenso diante do trono divino. Padre Pio dizia que toda oração feita com fé verdadeira é registrada no livro da eternidade e se torna parte da vitória de Cristo sobre o mal. E essa vitória, agora, é tua. Sinta a leveza que vem depois da libertação. A mente se acalma, o coração desacelera, a alma se alegra. Aquilo que parecia impossível começa a fazer sentido. O Espírito Santo te envolve como um manto de paz. O passado não tem mais poder sobre ti. As palavras negativas que um dia foram lançadas foram apagadas. Os pactos antigos foram anulados. Tudo o que o inimigo construiu foi desfeito pela autoridade do nome de Jesus. Agora, agradeça. Diga: obrigado, Senhor, por me libertar. Obrigado porque o teu poder é maior do que qualquer maldição. Obrigado porque o sangue de Jesus é suficiente para purificar toda a minha história. Obrigado porque a minha casa pertence a ti e nada poderá me separar do teu amor. Padre Pio ensinava que a gratidão é o selo da libertação. A oração abre as portas, mas o agradecimento as mantém abertas. Por isso, continue agradecendo. Agradeça pelas bênçãos que ainda não viu, mas que já estão a caminho. Agradeça pela cura que começa hoje, pela prosperidade que está sendo liberada, pela reconciliação que está sendo preparada. Muitos que oraram assim testemunharam transformações rápidas. Uma mulher em Natal, depois de fazer essa oração diariamente por 7 dias, viu o marido voltar para casa depois de anos de separação. Um jovem em Curitiba, que sofria de pesadelos constantes, dormiu em paz pela primeira vez em anos. Um comerciante em Belém, após orar com fé, quitou dívidas que pareciam impagáveis. Todos eles disseram a mesma coisa: não foi mágica, foi fé. Padre Pio dizia que a fé não muda apenas as circunstâncias, ela muda o próprio coração de quem crê. Quando você ora, não é apenas o mundo ao redor que se transforma, é você que se torna novo. E a pessoa que sai desta oração não é mais a mesma que entrou. Há algo diferente nos olhos, na voz, no caminhar. É a presença de Deus habitando em quem decide confiar. Neste momento, você já não está apenas ouvindo uma oração, está participando de uma aliança entre você e o Criador, selada não com promessas humanas, mas com o sangue de Cristo. Esta aliança é inquebrável. Nenhuma maldição pode atravessá-la, nenhum mal pode resistir a ela. Padre Pio dizia: quem se cobre com o sangue de Jesus caminha intocável entre as sombras. E é assim que você sairá deste momento fortalecido, protegido e em paz. A partir de hoje, toda vez que sentir medo, lembre-se desta oração. Repita-a. Não importa onde esteja, em casa, no trabalho, no silêncio da madrugada ou no trânsito da cidade. Feche os olhos e declare que Jesus reina sobre sua vida. A oração de 1 minuto será sempre o escudo que te protege e o farol que te guia. O rompimento aconteceu. O céu registrou. As correntes se partiram. A tua casa foi marcada pela presença de Deus. E o que foi quebrado pelo poder de Cristo jamais será reconstruído pelas trevas. Depois de uma libertação espiritual, muitos sentem uma paz profunda, como se um peso invisível tivesse sido removido. É o sinal de que Deus agiu. Mas Padre Pio sempre lembrava que romper correntes é o primeiro passo. O segundo é aprender a viver livre. Porque assim como uma casa limpa precisa ser mantida em ordem, o coração liberto precisa ser protegido. O inimigo, quando perde território, tenta voltar. Ele não aceita facilmente que alguém seja arrancado de suas garras. É por isso que Jesus advertiu em Mateus 12:43. Quando o espírito impuro sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, mas não encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E ao voltar, se encontra o coração vazio. Ele tenta ocupar novamente aquele espaço. A lição é clara: não basta expulsar o mal. É preciso preencher o lugar com a presença de Deus. Depois que você orou e foi libertado, não volte aos mesmos hábitos que abriram portas no passado. Examine sua vida, suas palavras, seus relacionamentos. Padre Pio dizia que o diabo entra pelas mesmas portas que um dia foram deixadas abertas. Por isso, feche todas elas. Se havia rancor, substitua por perdão. Se havia murmuração, substitua por gratidão.
Se havia medo, alimente a fé. A libertação só é completa quando é seguida de transformação. Há 3 atitudes fundamentais para proteger o milagre que você recebeu: oração constante, vigilância espiritual e prática do amor. A primeira é a oração. Ela não precisa ser longa, mas deve ser diária. Pense nela como o ar da alma. Sem oração, o coração sufoca espiritualmente. Padre Pio dizia que a oração é a armadura invisível do cristão. Sem ela, o inimigo sempre encontra brechas. Mesmo 1 minuto de comunhão por dia, feito com sinceridade, é suficiente para manter viva a presença de Deus. A segunda é a vigilância. Significa discernir o que entra e o que permanece em sua vida. O que você ouve, assiste, lê, fala e com quem anda afeta seu espírito. Se antes sua casa foi libertada, cuide para que nada a contamine novamente. Evite ambientes carregados, conversas negativas e amizades que te afastam da luz. Padre Pio costumava dizer que a companhia errada pode reconstruir o que Deus derrubou. Por isso, cerque-se de pessoas que alimentam sua fé e não a drenam. A terceira atitude é o amor. Amar não é sentimento, é decisão. É escolher perdoar quando seria mais fácil guardar mágoa. É ajudar quando ninguém está vendo. É abençoar até quem te feriu. O amor é o escudo mais poderoso contra o mal, porque o inimigo não suporta onde há amor verdadeiro. Ele se alimenta de ódio e se asfixia na presença da bondade. Depois da oração de libertação, também é importante purificar o ambiente físico da sua casa. Padre Pio recomendava que se fizesse isso com simplicidade e fé. Caminhe por cada cômodo, em silêncio, orando mentalmente. Toque as paredes, as portas, as janelas e diga: esta casa pertence a Deus. Que cada canto seja cheio da sua luz. Se possível, unte as entradas com um pouco de azeite, em forma de cruz, enquanto agradece pela presença do Espírito Santo. Esse ato não é superstição, é símbolo de consagração. Em seguida, procure alimentar a fé com a palavra. Leia um salmo por dia, mesmo que seja curto. O Salmo 91, em especial, é uma fortaleza espiritual. Ele declara: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Quando você o recita com fé, está reafirmando sua morada sob a proteção divina. Padre Pio dizia que uma casa onde se lê a palavra é uma casa onde o mal não entra. Então, traga a Bíblia para o centro da sua rotina. Leia em voz alta, compartilhe com sua família, transforme cada refeição ou conversa em um momento de bênção. Outra forma de manter o milagre é cultivar a gratidão diária. Agradeça a Deus não apenas pelas vitórias, mas também pelas lutas vencidas em silêncio. A gratidão muda o ambiente espiritual da casa. Onde há gratidão, o desânimo não prospera. Onde há louvor, o inimigo não resiste. Padre Pio dizia que quem agradece mesmo nas provas, transforma o deserto em jardim. Evite também um erro comum: duvidar do que Deus já fez. Muitas pessoas, logo após receberem a libertação, começam a questionar: será que funcionou? Será que o mal vai voltar? Essas dúvidas são sementes de medo plantadas pelo inimigo para tentar roubar o que foi conquistado. Quando isso acontecer, declare com firmeza: está escrito em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E repita quantas vezes for necessário, até que a paz volte ao coração. Padre Pio ensinava que a libertação precisa ser selada com uma nova maneira de viver. Se antes você orava apenas quando tinha problemas, agora ore também nos dias tranquilos. Se antes só buscava a presença de Deus nas tempestades, agora permaneça nela também nas calmarias. O segredo não é lutar apenas contra o mal, mas permanecer continuamente no bem. Muitos testemunhos confirmam isso. Uma mulher em Salvador, liberta de uma antiga maldição familiar, decidiu manter o hábito de oração diária em família. Todos os dias, por apenas 5 minutos, ela e os filhos liam um trecho da Bíblia e agradeciam juntos. Em poucos meses, a atmosfera da casa mudou completamente. O lar, antes marcado por brigas, se tornou lugar de comunhão e alegria. Outro homem, em São Paulo, que havia sido curado de uma enfermidade espiritual, decidiu retribuir o milagre, ajudando outras pessoas.
Ele passou a visitar hospitais e orar com desconhecidos. Descobriu que quanto mais ajudava, mais sentia paz. Padre Pio dizia que a melhor maneira de proteger uma bênção é transformá-la em bênção para outros. Viver após a libertação também é escolher ser instrumento de Deus no mundo. Quando você compartilha o que recebeu, o fluxo da graça continua. Quando guarda apenas para si, ele se interrompe. É como uma fonte. Quanto mais água corre, mais limpa ela permanece. Assim é o coração que reparte o amor de Deus. Se algum dia sentir o peso novamente, não desanime. Isso não significa que o mal voltou, mas que você precisa renovar sua fé. Volte à oração de 1 minuto. Faça dela o seu refúgio diário. Padre Pio dizia que, cada vez que o coração se dobra em oração, o inferno perde uma batalha. E cada batalha vencida reforça a muralha espiritual que protege você e sua família. Com o tempo, você perceberá que as bênçãos começam a se multiplicar de forma natural. Pequenas coincidências se transformarão em sinais. Portas que antes se fechavam começarão a se abrir. Pessoas que traziam peso se afastarão por conta própria. É o sinal de que Deus continua agindo. A vida após a libertação não é perfeita, mas é cheia de propósito. Porque agora, mesmo quando as dificuldades surgirem, você saberá que não está mais preso a maldições antigas. Está protegido pela graça. Está firmado em promessas eternas. E quando olhar para trás, perceberá que aquele minuto de oração foi o divisor de águas da sua história. Padre Pio dizia que quem experimenta a libertação verdadeira nunca volta a ser o mesmo, porque carrega a marca do toque de Deus. Portanto, caminhe em paz. Mantenha o coração vigilante, mas leve. Cultive a presença divina dentro de si. Que cada amanhecer seja uma lembrança de que a liberdade conquistada hoje é permanente, porque foi selada pelo sangue de Cristo. Quando uma casa é libertada espiritualmente, algo invisível muda em sua estrutura mais profunda. Não são apenas as paredes que parecem mais leves, ou o ar que se torna mais tranquilo, é como se o próprio ambiente respirasse de novo. Padre Pio dizia que a casa onde Deus é honrado se torna a extensão do céu. E é assim que começa a verdadeira transformação, de dentro para fora, de alma para lar, de lar para geração. Muitas pessoas acreditam que a libertação é apenas um ato individual, mas na realidade, ela é o ponto de partida de uma restauração familiar. Porque quando uma pessoa se volta sinceramente a Deus, as bênçãos que ela atrai se estendem como ondas sobre todos à sua volta. Assim como a maldição pode atravessar gerações, a graça também se propaga através da fé. É como uma árvore antiga que, depois de ser curada na raiz, começa a dar frutos novos e saudáveis. Padre Pio ensinava que cada família tem uma história espiritual e que Deus escreve essa história não com tinta, mas com lágrimas, fé e redenção. Muitas vezes, o sofrimento que se repete em uma linhagem, doenças, miséria, solidão, desunião, não é apenas resultado de circunstâncias, mas reflexo de um passado espiritual não resolvido. Quando alguém se levanta em oração, decide quebrar essas correntes e consagrar sua linhagem ao Senhor, algo extraordinário acontece. O sangue de Cristo passa a cobrir também as gerações futuras. A transformação de uma casa começa na atmosfera. Quando você ora diariamente, a presença de Deus cria uma barreira de luz que o inimigo não consegue atravessar. As discussões diminuem, a ansiedade dá lugar à paz, e até as crianças percebem a diferença. Padre Pio dizia que o lar que ora é um altar, e o altar que ama é invencível. Imagine uma mãe em silêncio, à beira da cama, orando pelo filho rebelde, um pai que, cansado do trabalho, agradece a Deus por mais um dia, uma avó que reza o terço com lágrimas discretas, uma criança que aprende a dizer "Obrigado, Senhor", antes de dormir. Essas pequenas ações se tornam pilares espirituais de um lar abençoado. Há histórias de famílias inteiras que mudaram apenas porque alguém decidiu transformar a casa em lugar de oração. Em Fortaleza, um casal em crise começou a se reunir toda noite para orar por 1 minuto juntos. No início, as palavras saíam com dificuldade, mas com o passar dos dias, algo mudou. O tom da voz ficou mais suave, os ressentimentos começaram a desaparecer e o amor, que parecia perdido, reacendeu. Quando a presença de Deus entra, o orgulho sai. Quando o perdão chega,
a ferida cicatriza. Padre Pio dizia que o Espírito Santo é o hóspede invisível das casas que escolhem amar. Quando o convidamos, ele organiza o caos, cura as relações e acende uma nova esperança. Por isso, mantenha a oração como hábito, não como emergência. Ore antes das refeições, ao acordar, antes de dormir. A oração transforma a energia da casa, purifica o ambiente e atrai a presença dos anjos. Com o tempo, essa presença se torna perceptível. Muitos relatam que, após orar com fé, os sonhos se tornam mais tranquilos, o clima da casa muda e até os animais ficam mais serenos. Isso acontece porque o lar deixa de ser apenas um espaço físico e passa a ser território sagrado. Padre Pio dizia que o inimigo odeia o lar que carrega o som da oração. Onde há louvor, ele não pode permanecer. Mas a transformação não termina aí, ela se estende à linhagem. Quando você ora, não está orando só por si, mas também por seus filhos, netos e até pelos que ainda nascerão. Em Êxodo 20:6, Deus promete misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. Isso significa que uma oração feita hoje pode proteger um descendente daqui a 100 anos. Há algo profundamente poderoso em declarar: a partir de mim, minha família será diferente. Padre Pio dizia que quem consagra sua linhagem a Deus planta uma cruz na fronteira da história. A partir desse momento, tudo o que vem depois passa a carregar a marca da redenção. As maldições antigas perdem força porque a autoridade espiritual foi transferida. A linhagem agora está sob o reinado de Cristo. Em Minas Gerais, uma mulher testemunhou algo assim. Por anos, todas as gerações femininas da família enfrentavam o mesmo padrão: casamentos destruídos e solidão. Ela decidiu romper isso. Todos os dias, colocava as mãos sobre uma foto antiga de sua família e dizia: Senhor, eu quebro agora toda repetição que não vem de ti. A partir de mim, esta família será conhecida pela fidelidade e pelo amor. Depois de meses, o relacionamento dela foi restaurado e sua filha, que havia se afastado da fé, voltou à igreja. Pequenos atos de fé criam grandes transformações. A bênção que você recebe precisa ser nutrida. É como uma semente. Se for regada com fé e gratidão, cresce e dá frutos duradouros. Se for esquecida, murcha com o tempo. Por isso, continue declarando as promessas de Deus sobre sua casa. Diga em voz alta: a minha casa servirá ao Senhor. Mesmo nos dias difíceis, mantenha essa confissão viva. Padre Pio dizia que as palavras ditas com fé se tornam alicerces no mundo espiritual. Outra maneira de proteger sua casa é abençoar as pessoas que entram. Toda vez que um visitante cruzar a porta, deseje-lhe paz em nome de Jesus. Isso cria um fluxo contínuo de bênção. Se alguém traz energia pesada, a paz da casa o transforma. Se traz desespero, encontra consolo. O lar abençoado se torna refúgio não apenas para quem vive nele, mas também para quem o visita. E lembre-se, a transformação da linhagem familiar é um processo. Às vezes, você verá mudanças rápidas. Outras vezes, elas acontecerão silenciosamente, como o crescimento de uma árvore. Mas o importante é não desistir. Cada oração, cada ato de bondade, cada perdão oferecido é uma pedra colocada no alicerce espiritual do seu futuro. Padre Pio dizia que os muros espirituais são construídos com pequenos tijolos de fé diária. Por isso, não subestime as pequenas atitudes. Um gesto de amor pode quebrar uma maldição. Um ato de perdão pode curar gerações. Uma palavra de bênção pode mudar destinos. E quando olhar para sua família, mesmo que ainda veja falhas e dores, não perca a esperança. A transformação está em andamento. O Espírito Santo trabalha em silêncio, como o vento que sopra sem ser visto, mas cujos efeitos são percebidos em tudo o que toca. A casa que foi libertada se tornará um farol. Os vizinhos perceberão algo diferente. Pessoas entrarão e dirão: sinto paz aqui. E você saberá que essa paz é o sinal da presença divina. Padre Pio dizia que o verdadeiro milagre não é o que brilha, é o que permanece. E a paz que permanece é o maior testemunho da vitória de Deus. Então, mantenha-se firme. Continue orando, continue amando, continue declarando que a tua casa é território sagrado. A libertação que começou em 1 minuto de oração se tornará o legado de toda uma linhagem. E um dia,
quando seus descendentes falarem de você, dirão: foi ali que tudo começou, foi ali que Deus mudou a nossa história. Because actions well, and the speed. Agora que você chegou até aqui, saiba, nada foi em vão. Cada palavra ouvida, cada respiração durante as orações, cada emoção sentida, foi parte de um movimento espiritual real. O céu se moveu em seu favor. Padre Pio dizia que, quando a alma se abre para Deus, nem os anjos conseguem conter as bênçãos que descem. E hoje, essas bênçãos estão repousando sobre você e sobre a sua casa. O que começou como um simples vídeo se tornou um encontro sagrado. O Espírito Santo encontrou espaço em meio ao seu cansaço, entrou pelas frestas da sua dor e transformou este momento em altar. Talvez você não consiga explicar com palavras, mas no fundo já sente: algo mudou. O peso se foi, a mente está mais leve, o coração pulsa diferente. É o sinal silencioso de que a libertação foi selada. Padre Pio ensinava que o milagre não é um evento, é um estado de comunhão. A partir de agora, você não está apenas livre de algo, está unido a alguém. Essa união com Deus é o que sustenta tudo. A libertação que aconteceu precisa ser protegida com fé, alimentada com oração e mantida com amor. E o amor é a maior muralha contra o mal, porque o inimigo não suporta o amor verdadeiro. Ele pode enfrentar argumentos, pode tentar confundir pensamentos, mas diante de um coração que ama e confia, ele se desfaz. Por isso, guarde o amor como tesouro. Ame a Deus acima de tudo, ame sua família, ame até quem te feriu. Padre Pio dizia que quem perdoa se torna inacessível ao ódio, e onde o ódio não entra, o mal não cresce. O perdão é a última chave da libertação. Ele encerra ciclos, fecha portas antigas e abre caminhos novos. Agora, imagine a sua casa envolta em uma luz suave. Cada cômodo brilha com uma presença invisível, mas palpável. A sala onde antes havia tensão se enche de paz. O quarto onde o medo dormia agora é abrigo de descanso. A cozinha, o corredor, o quintal, tudo parece diferente. Isso acontece porque Deus não apenas ouviu a sua oração, Ele caminhou até você e ficou. A presença de Deus é o maior sinal de vitória. É ela que transforma casas simples em santuários, famílias comuns em testemunhos vivos, pessoas feridas em mensageiros da fé. E é essa presença que agora te acompanha, onde quer que vá. Mesmo que os dias se tornem difíceis, lembre-se do que foi conquistado aqui. Você não voltou ao ponto de partida. Algo foi restaurado no seu espírito. Uma nova autoridade foi estabelecida sobre sua vida. Padre Pio costumava dizer que a libertação verdadeira não te separa do mundo, mas te ensina a caminhar por ele sem se contaminar. Você continuará enfrentando desafios, mas agora caminha com a luz. E onde há luz, as trevas perdem poder. Mesmo que o inimigo tente soprar dúvida, declare em voz firme: o Senhor é meu refúgio e nada poderá me abalar. That says the Roosevelt. A partir deste momento, a sua missão é permanecer em paz. A paz não é ausência de luta, é presença de confiança. É saber que mesmo quando algo tenta te preocupar, Deus já está trabalhando antes que você peça. Padre Pio dizia que a fé é o descanso da alma que confia. E é isso que o céu quer de você agora, descanso em confiança, não ansiedade em dúvida. Muitos que passaram por libertações semelhantes testemunharam algo extraordinário nos dias seguintes. Sonhos de reconciliação, sinais inesperados, respostas que pareciam distantes. Tudo isso são confirmações espirituais. Quando Deus liberta, Ele também confirma. Fique atento aos detalhes. Um telefonema, uma palavra de alguém, um acontecimento aparentemente pequeno, podem ser as formas pelas quais o Senhor te mostra que está contigo. E quando sentir medo, volte a esta oração. Não importa a hora nem o lugar. Feche os olhos e diga: Senhor Jesus, eu me refugio no teu sangue. Coloco novamente minha vida, minha casa e minha família sob a tua autoridade. Que nada e ninguém tenha poder sobre o que já te pertence. Essa simples declaração é suficiente para reacender a proteção espiritual. Padre Pio dizia que quem se cobre com o sangue de Cristo não precisa temer tempestades, pois o próprio Deus segura o barco. A tempestade pode até balançar, mas nunca afundará o que está firmado em Cristo. E agora,
A tua casa está firmada nele. Antes de encerrar, feche os olhos por um instante. Respire fundo, sinta a calma que te envolve e repita esta última oração com fé, imaginando que cada palavra sobe ao céu como uma chama viva. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço pela libertação que me concedeste, agradeço pela tua presença que encheu esta casa e transformou este momento em encontro divino. Em nome de Jesus Cristo, eu selo esta vitória com o poder do teu sangue. Coloco em tuas mãos minha vida, minha família, meus sonhos e tudo o que possuo. Declaro que a partir de hoje, esta casa é território do Espírito Santo. Nenhuma força contrária terá domínio sobre mim. Nenhum mal terá direito sobre minha descendência. Que os anjos do Senhor acampem ao redor deste lar, guardando cada pessoa que nele habita. Que a paz reine de dia e de noite. Que o amor floresça, que a alegria volte, que a esperança nunca se apague. Eu cubro cada parede, cada porta, cada pensamento com a tua luz. E se algum mal tentar retornar, encontrará a cruz de Cristo erguida diante dele. Senhor, que o teu nome seja exaltado nesta casa e que todos que aqui entrarem sintam a tua presença. Eu te consagro este lar, esta família e o meu futuro. Que tudo o que sou e tudo o que tenho sirva para a tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça em silêncio por alguns segundos. Sinta o eco dessas palavras. É nesse instante que o céu registra o que foi declarado. É nesse silêncio que Deus sussurra: está feito. Padre Pio dizia que quem agradece após a oração recebe o dobro do que pediu. Então agradeça. Agradeça pela libertação, pela cura, pela restauração. Agradeça até pelas coisas que ainda não aconteceram, porque elas já estão em movimento no mundo espiritual. A partir de agora, viva com consciência do que carrega. Você é portador de luz, de bênção e de autoridade. Cada lugar que pisar será tocado pela presença que te acompanha. Cada palavra que disser poderá abençoar alguém. Não minimize o que Deus fez, valorize. Fale com gratidão, caminhe com serenidade, viva com propósito. E quando olhar para trás, verá o quanto foi transformado. O medo que antes dominava deu lugar à fé. O desespero virou esperança. O peso se tornou leveza. E o que era maldição se converteu em testemunho. Padre Pio dizia que as maiores vitórias espirituais são silenciosas, mas ecoam na eternidade. E esta vitória é uma delas. O céu inteiro ouviu o teu clamor, e o teu nome foi escrito na história da graça. Siga em paz. Proteja sua casa com oração. Alimente sua alma com fé e envolva sua família com amor. O milagre que começou aqui não termina, ele se espalha. E cada pessoa que cruzar o seu caminho sentirá, mesmo sem entender, que algo em você carrega o perfume da presença de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Espírito Santo permaneça contigo em cada amanhecer. E que a paz de Cristo reine, hoje e sempre, sobre a tua vida, tua casa e toda a tua geração. Amém.